Não foi algo sem preço, algo de pequena importância, o que Deus fez por nós, vindo ao mundo através do seu Filho, se tornando um de nós. Nós temos nessa série trabalhado, tido como texto básico o mesmo texto que nós lemos ainda há pouco, de Filipenses capítulo 2, e ele fornece para a gente uma descrição belíssima, fantástica, desse movimento do amor de Deus na nossa direção. Ele, o Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou que isso fosse algo ao qual ele deveria se apegar ferrenhamente. Pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma humana, reconhecido em figura humana, se humilhou como servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o processo resumido da encarnação, ou seja, da descida de Deus ao mundo, do processo de Deus se tornar uma pessoa como eu e você. Essa é a grande mensagem do Natal, é a mensagem da encarnação de Deus, da chegada de Deus em pessoa no mundo dos homens, em carne, osso, nervos, sentindo dor, cansaço, também se alegrando com as pessoas, convivendo com seres humanos, não apenas em teoria, não como Deus distante. Este fim de semana nós estávamos lá com os pastores e presbíteros, e ontem sentamos cerca de 50 minutos para compartilharmos o que a gente tinha pensado para essa mensagem, porque vários pastores estão pregando esta mensagem agora à noite nas suas igrejas, esse tema. E uma das lembranças que veio à nossa mente foi aquele cântico que já faz bastante tempo que nós não cantamos aqui, que é um cântico muito bonito, Deus de alianças, Deus de promessa. Ele diz: és Deus de perto e não de longe. Deus se aproximou para se fazer visível para nós. Deus não mandou apenas um recado lá do seu trono celestial, mas além de mandar a sua mensagem, ele veio viver conosco. Essa é a mensagem da encarnação, a mensagem do Natal. A gente sempre, nesse momento de mensagem, a gente tem uma oportunidade de orar novamente, em silêncio, pedindo a luz do Espírito Santo sobre todos nós. Então vamos curvar nossas cabeças. Quero te sugerir que você ore, pedindo ao Senhor que te permita escutá-lo, entender o que Ele tem para a sua vida, nessa palavra que Ele traz para nós nessa noite. Deus, Senhor, nosso Criador e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos reuniu nessa noite aqui. O Senhor trouxe cada um de nós conforme o Senhor desejou, para estarmos juntos celebrando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, e para recebermos do Senhor aquilo que o Senhor tem para falar para os nossos corações. Senhor bendito, se nós estamos aqui, temos a plena convicção que não foi por acaso. O Senhor escolheu a cada um de nós para estar aqui. Por isso, ó Deus, nosso desejo é que aquilo que o Senhor planejou no Teu coração para realizar nas nossas vidas, nessa noite, nesse ato de culto, se realize em nós. Que cada um de nós que estamos aqui, que fomos separados para estar neste lugar, nessa noite, escolhidos pelo Senhor, movidos por Ti, de diversas maneiras, impulsionados para nos reunirmos aqui, que nós possamos experimentar em nós o cumprimento do Teu propósito de estarmos aqui, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, perceber aquilo que o Senhor tem para nos dizer, e não apenas perceber, porque muitas vezes entendemos, mas aquilo não se torna algo real na nossa vida prática. Nós queremos que aconteça muito mais do que ouvirmos e entendermos. Nós queremos Te pedir que Teu Espírito Santo haja com todo o poder e toda a autoridade nas nossas vidas, para que aquilo que ouvimos e compreendamos passe a fazer parte da nossa vida, seja encarne em nós e se torne nossa maneira de viver, para agradarmos ao Senhor e para honrarmos o Teu nome. Ó Deus, nós realmente queremos ouvir a Tua voz. A Te pedimos que seja o Senhor a nos falar pela Tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos deixar só as duas luzes aqui apagadas, pode ligar a luz do templo. Nós já fizemos a leitura bíblica
nós sabemos que essa passagem de Filipenses 2, essa descrição do que o Senhor fez em nosso favor, Ele se transformou em um de nós. Se você tem acompanhado, se você viu a vinheta, se você tem acompanhado nos nossos boletins, o nosso tema de hoje é o tema identificar-se. Quanto custa o Natal? Natal custou para Deus se esvaziar da sua glória. O Filho de Deus se esvaziou, o Filho de Deus se humilhou e veio ao nosso encontro. Eu começo essa reflexão bíblica lembrando algo muito interessante, um episódio que aconteceu no início da história. No início da história de tudo. Isso está descrito no livro de Gênesis. Logo após a criação e a descrição bíblica da criação do homem e da mulher, existe no capítulo 3 de Gênesis a história de como o homem rompeu essa conexão com Deus, que é chamado na teologia da queda do homem. O ser humano estava em comunhão perfeita com Deus, conectado com Deus, e por causa do seu pecado, ele caiu desse estado de comunhão, desse estado de amizade, de proximidade de Deus. E o pecado se instalou na vida humana, na tendência de todos os seres humanos, não apenas dos primeiros seres humanos, mas isso foi uma tendência que passou a ser herdada por todos nós. Mas há um episódio, um fato, nesse episódio tão conhecido de todos nós, essa narrativa que é conhecida de todo mundo, que é o episódio da tentação e da queda do homem, que às vezes passa desapercebido por nós. Eu imagino que você lembra que a serpente fez uma sugestão para Eva. A sugestão da serpente, Eva estava no jardim e a serpente, o texto diz a partir do versículo 1, a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu: não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E aí vem esse versículo que está projetado. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E a proposta da serpente é muito sutil, porque ela toca em um aspecto que acompanha a humanidade ao longo de toda a sua história. Esse desejo de ser como Deus. Esse desejo de se elevar, de subir. A proposta da serpente era que, através da quebra da ordem de Deus, a humanidade, Eva, e ela depois compartilhou isso com seu marido, Adão, se elevassem. Esse foi o cochicho da serpente. Seus olhos vão se abrir e vocês, da mesma forma que Deus, vão saber de tudo, o bem e o mal. Essa foi a tentação, fazer com que as criaturas se elevassem ao status do seu Criador. É interessante que isso acontece, isso caiu no inconsciente coletivo mesmo. Isso está no inconsciente da humanidade. Se a gente olhar na história, por exemplo, tomei 2 exemplos. Um exemplo da antiguidade que até se projetou na atualidade. A mitologia, especialmente a mitologia grega e a mitologia romana, nessa mitologia existem certos personagens que são humanos, são seres humanos, mas são seres humanos muito especiais, porque, de acordo com a mitologia, eles geralmente são fruto da coabitação, da relação sexual entre deuses e mortais.
Deuses imortais, não, deuses e os mortais. Esses são os, lembra-se como eram chamados? Semideuses. Semideuses são aqueles que, de acordo com a mitologia, têm uma conexão com a humanidade, mas não são apenas seres humanos. Eles têm um quê de divinos neles. Essa aspiração de ser como Deus gerou esses tipos de personagens, semideuses. Algumas pessoas dizem que Jesus é como se fosse um semideus. Não é não. Não é não. A ideia exatamente é que Jesus é Deus em forma de homem, não é um semideus, embora tenha se tornado como nós. Mas essa história do semideus se projetou, e hoje uma série de livros que faz um sucesso imenso e se tornou uma série de filmes, é a série do Percy Jackson. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Percy Jackson e o que mesmo, gente? Ah, vocês conhecem, hein? Fale mais alto. E? O Mar de Monstros. Mais algum? Maldição do Titã. Esse ainda não virou filme. Só tem 2 filmes, né? Só o Mar de Monstros e o Ladrão de Raios. Eu já assisti o Ladrão de Raios, eu não assisti o Mar de Monstros, não. Então, essa figura é fascinante, é fascinante. Ver um adolescente que é filho de Poseidon, isso, o deus dos mares. Ele junto com outros, vamos para um acampamento, eu me lembro disso, né? Não vou, para quem não viu, não vou fazer spoiler nenhum, né? Vai para um acampamento de semideuses, né? De adolescentes, jovens que são semideuses. Isso fascina, isso chama atenção, e muito que é para nós. A moçada olha e diz assim: puxa, que coisa, né? Bem que eu podia ser assim. Bem que eu podia ser assim. Isso fascina. Isso fascina. Esse desejo de ser como Deus é algo que atrai, fascina as pessoas. Só que acontece algo interessante. O Filho de Deus fez o caminho oposto. Ele fez o caminho contrário. Nós podemos dizer, segundo a palavra, que Deus se diminuiu. Deus andou na contramão da aspiração da humanidade. Enquanto a aspiração da humanidade é se elevar, é se destacar, é ser mais poderoso, mais poderosa que puder ser, a glória de Deus está na contramão das nossas expectativas. Eu me lembro que na passagem de João 12, quando alguns gregos vão ver a Jesus, depois de falar, um pouco antes de falar com os gregos, Jesus diz assim: é a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus diz isso, agora chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E logo em seguida ele fala um versículo que é surpreendente. Ele diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. E o próprio texto bíblico diz, ele estava falando a respeito da sua morte. Ele diz: quando eu for erguido da terra, vou atrair todos para mim. Ele estava falando naturalmente da morte através da cruz. Para Deus, a grande glória é se tornar um de nós e se entregar por nossa causa. Como é diferente a perspectiva de Deus da nossa perspectiva, como é diferente a aspiração de Deus em relação à nossa. Deus, conforme o texto de Filipenses 2, ele se esvaziou, ele se humilhou, e enquanto nós queremos ser como Deus, Deus escolheu ser como nós. Ele se fez um de nós, ele se identificou. Para Jesus não foi fácil abdicar das coisas que teve e se fazer como um de nós. Nós temos, quando pensamos nisso, no fato de que Deus escolheu assumir um corpo humano, quando Deus escolheu experimentar, se mostrar e experimentar todas as coisas que um ser humano normal pode experimentar,
nós nos lembramos de como o Deus que a Bíblia nos apresenta, o Deus Criador, é tão diferente dos deuses da mitologia. Não é um Deus que fica à distância, no topo de um monte ou num lugar. Mesmo a mitologia cristã, não é? Porque existe mitologia cristã. Muitas vezes nós temos uma concepção de Deus muito errada, muito diferente da concepção que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta um Deus que interage, que está presente, não apresenta um Criador que fez tudo, botou uma pilha potente e deixou o universo funcionando, mas ele apresenta um Criador que está presente, que vem ao nosso encontro, que é interventor, que é ativo e mais do que isso, que vamos dizer assim, é invasivo. É um Senhor que invade a sua criação e que se coloca ao lado das suas criaturas. Uma das passagens que fala, na minha maneira de entender, que fala disso da forma mais profunda e mais perto da nossa experiência, é a passagem de Hebreus capítulo 4. Em Hebreus capítulo 4, bom, essa passagem aqui do texto não de Hebreus, mas de Filipenses 2, mas do texto de Filipenses capítulo 4, de Hebreus capítulo 4, nos traz essa expressão. Diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele é alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa é a tradução da Nova Versão Internacional. O nosso sumo sacerdote é alguém que conhece as nossas fraquezas, que experimentou as nossas dores, que se fez um de nós para que pudesse nos reconduzir a Deus. Ele se fez semelhante a nós para que nós pudéssemos ser reconduzidos a Deus. Ele é um Deus que nos entende não apenas porque nos fez. Ele não é um Deus que nos entende não apenas porque nos criou, mas Deus se refez. Deus se revestiu de carne e veio habitar no meio de nós. A palavra de João, quando ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Ele se identificou comigo, se identificou com você. Ele se torna o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que não aponta o dedo para nós, embora seja perfeito, ele não aponta o dedo para nós, porque ele sabe exatamente como nós sofremos, ele sabe exatamente as nossas dores, ele chorou por sofrer, ele experimentou o desprezo das pessoas, ele experimentou a decepção com os seus amigos, ele experimentou o abandono das pessoas mais próximas, ele experimentou a carência de uma pessoa pobre, ele experimentou a incompreensão direcionada para pessoas a quem ele amava, e também experimentou incompreensão direcionada a ele mesmo. Ele sabe exatamente das nossas experiências, não apenas, como diz aquele cântico nas estrelas, não apenas, ele não está longe lá no céu, ele não está longe lá no céu sem se importar conosco. Ele veio, se fez um de nós e mostrou o rosto do Pai em forma humana. Ele se identifica com as suas criaturas. Ele se identifica comigo e com você na nossa dor. Ele se identifica comigo e com você na nossa fraqueza. Ele se identifica comigo e com você nas nossas carências, nas nossas necessidades. Ele se identifica comigo e com você nas próprias decepções. Ele só não se identifica comigo e com você nos nossos pecados. O Filho de Deus não pecou, mas ele sabe a dor do pecado, porque a dor do pecado da humanidade foi lançada sobre ele.
Deus se identificou conosco de forma completa, perfeita. E nós o buscamos. E nós somos seus seguidores. Nós somos dele. Nós o reconhecemos e o adoramos porque ele, sendo digno de toda adoração, sendo o Rei da Glória, como nós cantamos ainda há pouco, ele sendo o Rei da Glória, nós adoramos porque ele é o Rei da Glória, mas nós, permita-me usar uma expressão bem popular, nós nos apaixonamos por ele, porque o Rei da Glória veio morar conosco. Nós aprendemos a amá-lo, não apenas a admirá-lo, não apenas a o adorarmos, mas nós aprendemos a amá-lo, porque ele veio ao nosso encontro, mostrou o seu amor por nós, de forma concreta, se fazendo um de nós, um como eu e como você. E nós temos a bênção, a alegria de sermos seus seguidores, suas seguidoras. Aqui estamos como seguidores e seguidoras dele. Então, vem a nós novamente a palavra de Paulo, quando ele diz: ora, vocês são de Cristo, tenham o mesmo sentimento. Tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Queridos, uma das características dos sentimentos de Cristo Jesus foi a identificação conosco, a identificação com os nossos pecados. Ele se identificou conosco para nos alcançar. E como é que nós vamos fazer para nos identificar como ele fez? Porque a ideia de estarmos aqui refletindo sobre isso não é só para a gente se alegrar pelo que ele fez por nós. Isso é só uma parte da história. Como cristãos, como cristãs, é um privilégio grande a gente entender isso. Mas é só uma parte da história nos alegrarmos por isso. Porque todas as pessoas que se entendem como parte dessa relação de amizade, de amor e de envolvimento com Jesus Cristo, são chamadas para darem um passo a mais. Não apenas desfrutarem desse imenso amor e do fato de entender isso, porque Jesus Cristo se identificou com todas as pessoas, não foi só com os cristãos. Mas de todas as pessoas do mundo, apenas uma parcela compreende isso. Apenas uma parcela tem acolhido isso. Essas pessoas são os seguidores e as seguidoras de Jesus. E aqueles que reconhecem isso, que têm esse privilégio de entender, precisam dar um passo a mais. É Paulo que fala isso para mim e para você. Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se Cristo se identificou conosco para poder nos alcançar, o que Paulo está dizendo é: façam o mesmo. Façam o mesmo. Como é que nós vamos nos identificar com as pessoas para podermos alcançá-lo? Então, um desafio para a gente essa semana. Acho que eu me acostumei com os desafios, né, da semana. Eu e você somos chamados para ser Jesus nessa terra. No sábado, não ontem, mas no sábado anterior, quando fizemos a reunião de liderança aqui na igreja, a gente estava fazendo a reflexão bíblica no início, e uma das palavras que foi trazida, se não me falha a memória, foi o presbítero Wellington que comentou isso. Ele diz exatamente isso, que nós não estamos aqui apenas para seguir a Jesus. Ele disse uma coisa que é verdade, biblicamente correto. Nós somos Jesus nesse mundo. Parece uma heresia isso, né? Mas não é. Nós somos chamados de corpo de Cristo. E nós entendemos que são os corpos que interagem com o mundo. Não são as ideias, não são as almas penadas que interagem com o mundo, não. São corpos. Nós somos o corpo vivo de Jesus Cristo.
Se nós somos o corpo vivo de Jesus Cristo nessa terra, nós somos a pessoa de Jesus andando nesse mundo ainda. Gosto tanto da passagem do início do livro de Atos, em que Lucas diz assim, Lucas fala, eu escrevi as coisas, o primeiro livro que foi o Evangelho de Lucas, escrevi o primeiro livro, contando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar quando estava aqui, e depois de ter dado instrução aos seus seguidores, subiu para os céus. Isso me intrigou há alguns anos passados, eu fiquei intrigado, as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar, mas o Evangelho de Lucas conta a história de Jesus toda. Conta a história de Jesus, do nascimento, é o maior evangelho, conta do nascimento até a ascensão. Ora, mas Jesus começou a fazer e ensinar? O primeiro livro falou que Jesus começou a fazer e ensinar. Isso quer dizer que no segundo livro, que é o livro de Atos, que conta a história dos seguidores de Jesus, Lucas está falando, Jesus continua a fazer e ensinar através de vocês, através de nós. Então, irmãos e irmãs, nosso desafio é ser Jesus. E sendo Jesus, não podemos fazer menos, ou pelo menos não podemos ter um paradigma, um referencial menor do que o próprio Jesus. Tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Hoje nós estamos falando que uma parte do sentimento de Jesus foi o se identificar com a humanidade, se identificar com os pecadores e pecadoras que somos nós. Nós continuamos sendo pecadores e pecadoras, sem dúvida. Mas como que a gente pode se identificar com as pessoas? Nós temos muita dificuldade de fazer isso. Nós que somos cristãos, adotamos uma forma, um modelo de pensamento e uma série de expressões e uma linguagem religiosa que faz com que a gente se afaste das pessoas no aspecto espiritual. Talvez a gente esteja convivendo com as pessoas no trabalho, na vizinhança, na faculdade, na escola, mas apenas nos afazeres cotidianos e nos desconectamos das pessoas no que diz respeito àquilo que energiza a vida, que é o aspecto da comunhão com Deus, da conexão com o Criador. Então, como é que a gente poderia se identificar com as pessoas? Então, eu quero sugerir para vocês 2 ações para essa semana. Se você deseja seguir o que o nosso irmão o apóstolo Paulo nos diz para fazer, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se é teu propósito de vida, se você como seguidora, como seguidor de Cristo, leva isso a sério e quer saber como pode ter o mesmo sentimento ou a mesma atitude, eu queria sugerir 2 coisas bem práticas para você fazer. A primeira talvez seja uma coisa comum, porém, se for levada a sério, é uma tarefa muito perigosa. A primeira parte desse desafio é: ore. Ore a partir de hoje, para que Deus te dê a oportunidade de ser o rosto dele para alguém. Ore pedindo para Deus colocar no teu caminho, ou te colocar no caminho de pessoas que ele entende que precisam conhecê-lo, com as quais você vai precisar se identificar. Estar ao lado, conviver, entender a história, procurar sentir o que o outro está sentindo, procurar se colocar no lugar do outro. Isso é algo tão difícil para nós, não é? Não apenas fazer, mas orar com seriedade sobre isso. Nossas orações costumam ser muito superficiais, muito formais, muito religiosas. E se há alguma coisa que Deus odeia, é religião.
Deus detesta religião. Deus detesta só a forma da espiritualidade. Então, a primeira coisa que eu quero te sugerir é isso. Ore com seriedade sobre isso. Peça ao Senhor que faça com que os caminhos se cruzem e você possa se identificar. E a segunda sugestão vem de duas ilustrações. Acho que a gente pode conectar essas duas ilustrações que eu vou contar para vocês. Esta semana, você provavelmente vai ler essas duas ilustrações. Primeira de um jovem inglês chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele era um cristão do século XIX. No meio do século XIX, com 21 anos, ele teve a oportunidade de realizar um sonho cristão que ele tinha, que era ir evangelizar a China. Foi o primeiro, assim, o pai das missões. Mas uma coisa interessante, ele não foi o primeiro a ir para a China. Quando ele chegou lá na China, ele encontrou vários missionários cristãos na China. Mas os missionários cristãos não eram respeitados porque eles chegavam na China como britânicos, como ocidentais, mantendo o chá da 5, mantendo a submissão à sua majestade, toda aquela fleuma britânica que é mundialmente conhecida, os trajes ocidentais, e aqueles missionários não eram aceitos, não eram reconhecidos. E aí ele resolveu fazer uma coisa revolucionária para a época. Ele cortou o cabelo como chinês. Ele começou a usar as roupas chinesas, começou a usar os hábitos do cotidiano chinês. Isso foi um escândalo para os missionários ingleses que estavam lá. E foi uma coisa estranha para as pessoas da própria China verem aquele ocidental se vestindo do jeito de um chinês. Mas, por causa disso, ele viveu na China por 51 anos. Viveu na China por 51 anos. E desta identificação, 18 mil pessoas se converteram diretamente pelo ministério dele. 800 missionários foram enviados e lá na China 125 escolas criadas. Porque um homem entendeu o que significava sair do seu estilo de vida, mudar a sua perspectiva, aquilo que lhe era confortável, que lhe era tranquilo, para realmente se tornar alguém que se identificava com as pessoas. O apóstolo Paulo disse que ele fez isso. Ele disse: eu fiz de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Eu aprendi a conversar com as pessoas na linguagem deles. Mas ele diz claramente, por exemplo, ele diz: para aqueles que não tinham lei, que não conheciam a lei de Deus, eu convivia como se eu fosse sem lei, não estando sem lei, mas estando debaixo da lei de Cristo. Ou seja, ele conversava nos termos que as pessoas entendiam, não usava as expressões teológicas, as expressões evangélicas, que seria para nós hoje, mas ele aprendia a conversar com as pessoas do jeito que as pessoas entendiam, convivia com as pessoas nas suas necessidades. Essa é a história de Paulo e a história de Hudson Taylor, mas uma história mais recente, que é contada pelo pastor Bill Hybels. Creio que já contei uma vez essa história aqui. Ele conta que ele estava um dia conversando num dos eventos que ele estava como escritor, como palestrante. Ele é um pastor, mas que faz palestras também para grandes instituições. E num determinado dia ele estava numa dessas palestras e um homem se aproximou dele. Era um homem alto, moreno, com traços diferentes do ambiente norte-americano. O pastor Bill Hybels é norte-americano, de Chicago, e ele se aproximou do pastor Bill Hybels e disse assim: pastor Bill, eu leio seus livros e queria compartilhar uma coisa com o senhor.
quero contar uma história que aconteceu comigo. Você olha para mim, eu sou uma figura diferente da média. Tenho um tom de pele amorenado e sou de origem muçulmana. Trabalhava dando assessorias e o meu trabalho me fazia estar em diversos meios sociais, em coquetéis, em reuniões em que eu precisava interagir com as pessoas. Mas o que acontecia é que, pelo meu jeito de ser, pelo meu traço físico, eu geralmente ficava num canto, e quando tinha um coquetel, eu ficava o tempo essencial que era necessário para eu fazer a minha presença ali e cumprir a minha tarefa como representante da empresa, para que a empresa não estivesse ausente daquele evento. E sempre tive muita dificuldade de me integrar com as pessoas. E era assim normalmente em todos os coquetéis, em todas as reuniões sociais. Eu ficava num canto, tomava um drink, ficava algum tempo, batia o ponto e ia embora. Até que um dia eu estava num salão, uma pessoa saiu do outro extremo do salão, cruzou o salão e veio até onde eu estava. Eu estava isolado, ninguém tinha vindo conversar comigo. Essa pessoa veio, cruzou o salão e veio conversar comigo. E eu me surpreendi, porque isso não era comum. Eu já estava me preparando para ir embora. Mas aquela pessoa, aquele homem começou a conversar comigo, as coisas do nosso trabalho, e nos aproximamos. Passamos o tempo todo ali conversando, e a reunião acabou e nós marcamos para nos reencontrarmos, para conversarmos, para tomarmos um café juntos, e assim foi. Durante muito tempo, saímos para jogar golfe na nossa praia. A nossa praia que sai para jogar uma bolinha, para ir à praia, né? Tomarmos um café juntos, até que numa determinada ocasião ele disse que eu falei que era de origem muçulmana, e ele falou: interessante, eu não sei muito sobre o islamismo, queria que você me falasse um pouquinho da sua tradição islâmica. E então eu contei daquilo que eu aprendi na minha família, na minha casa, e ele me ouviu pacientemente, e assim foi por alguns encontros. Depois de algum tempo, ele falou para mim que era um cristão, e então eu disse para ele que eu também já tinha tido um contato com o cristianismo, mas que na minha adolescência tinha me decepcionado com a igreja, e por isso tinha entrado para o islamismo. E aí ele resolveu partilhar a experiência cristã dele, e assim, na nossa amizade, fomos conversando. Ele nunca me fez não teve nenhuma atitude constrangedora comigo, apenas dividiu aquilo que estava na experiência dele, e convivendo comigo, o que ele falava e a maneira como ele se relacionava comigo começaram a mexer com os meus questionamentos. E um dia eu voltei, estava no meu quarto, e resolvi falar com o Deus cristão, com quem eu não falava há muito tempo. O Deus que eu tinha aprendido na minha infância e início da minha adolescência. E reatei a minha comunhão com Jesus Cristo. Ali naquele quarto, eu realmente entreguei a minha vida a Jesus Cristo, não porque eu tivesse ido a um culto, não porque alguém tivesse me dado um folheto, mas simplesmente porque alguém, há muito tempo atrás, tinha resolvido atravessar uma sala e começar a entabular uma conversa e estar perto de mim. A segunda parte do desafio é exatamente essa. Creia, se você orar, por isso eu disse que é perigoso. Quando a gente ora, Deus faz. Cuidado com isso, viu? Cuidado com isso. Deus faz. E quando Deus fizer, meu querido, minha querida, se identifique, se aproxime, conviva, cruze a sala, fale sobre futebol, mesmo que ele seja flamenguista e você vascaíno. Converse sobre as coisas do cotidiano. Compartilhe coisas de família. Fale com ele de música. Saiam para almoçar juntos. Tornem-se amigos. Se identifique.
E não só fale, mas mostre a Jesus Cristo encarnado na sua vida. Se identifique com alguém. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não estava planejando falar. Sinto no coração o desejo de falar. Não sou muito de impulsos, vocês me conhecem, né? Mas me sinto constrangido a falar para vocês. Essa semana nós distribuímos alguns Natal Quanto Custa lá na academia onde eu e Cláudia fazemos hidroginástica. E eu dei para os rapazes, né? Não são muitos na aula de hidroginástica. E a Cláudia deu para as meninas e ela estava compartilhando, deu para uma das funcionárias da academia. E a funcionária da academia, uma jovem de origem humilde, estava conversando com ela, perguntando se sabia de alguém que estivesse querendo vender uma máquina de lavar roupa. Uma máquina de lavar roupa. Porque ela trabalhava muito, estava cansada de lavar roupa, dona de casa, trabalhava o dia inteiro e ainda tinha que se resolver lavar a louça, a roupa. E a Cláudia falou, não sei, infelizmente não sei quem quer vender uma máquina de lavar roupa. A menina falou, porque perto da minha casa eu vou ter que trabalhar alguns dias extras para poder comprar uma máquina de lavar roupa de uma vizinha que está querendo vender, né? A Cláudia perguntou, quanto é que está custando a máquina? Ela falou, ela está querendo, se não me engano, R$270. Aí eu tenho tanto. A Cláudia falou assim, vou completar essa sua necessidade. A reação da jovem, segundo a Cláudia, eu não vi. A menina quase chorou, agradecendo a ela. Eu digo isso com muito cuidado, para que não pareça para vocês que eu estou elogiando minha esposa. Não é o caso. É porque essa minha experiência aconteceu tão perto da gente. Não tem nada a ver com o fato a Cláudia ser uma pessoa maravilhosa, ela é, mas não é o caso, né? Mas é porque para nós era uma coisa pequena. E o que mais mexeu com o nosso coração é como um pequeno gesto impactou a vida de uma pessoa. Eu disse para ela, para Cláudia, essa menina vai te ouvir o resto da vida. Ela vai te ouvir o resto da vida. Você tem o caminho do coração dela pavimentado para compartilhar Cristo com ela. São gestos que a gente não imagina o impacto que pode ter. É poderosíssimo, porque Deus faz as coisas. O Deus que se identificou ainda faz isso hoje. Mas faz isso hoje através de mim, através de você. Vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Para que você tenha essa alegria imensa de ver Deus se apresentando para alguém através da sua vida. É uma alegria sem medida. Sem medida. Algumas dessas alegrias nós só vamos ter no céu. Talvez a gente não saiba, mas a gente vai ter lá no céu. Quando a gente chegar lá e reconhecer alguém que cruzou o nosso caminho e de alguma forma sabermos que a semente que eu plantei, que você plantou, foi usada por Deus para germinar o fruto do Evangelho no coração de alguém. Você pode curvar sua cabeça e orar, começar já o desafio agora? Pode falar com o Senhor em silêncio no seu coração. Vamos orar. Senhor, é com muita honra por poder te servir e com muita gratidão ao Senhor pela tua graça já ter alcançado as nossas vidas, que nós nos apresentamos a ti na nossa oração. É também com uma pontinha de preocupação sobre o que vai acontecer. O Senhor conhece cada um de nós. Sabe que alguns de nós temos o hábito de partilhar a fé
outros nem tanto, outros nenhum. Mas, por isso o Senhor sabe a pontinha de preocupação e de ansiedade que brota no nosso coração quando a gente ora com esse grau de seriedade, porque a gente sabe que o Senhor está vivo, a gente sabe que o Senhor ouve, a gente sabe que estamos orando de acordo com a Tua vontade. E a gente sabe que quando a gente ora de acordo com a Tua vontade, o Senhor nos ouve, e o Senhor move a Tua mão, e o Senhor age, e o Senhor vem e faz o que o Senhor acha que deve fazer. Nós não sabemos o que o Senhor há de fazer. Nós não sabemos onde o Senhor vai nos levar. Nós não sabemos quem o Senhor vai fazer cruzar o nosso caminho ou o Senhor vai fazer o nosso caminho cruzar com eles ou com elas. Mas Deus, a gente entende que assim como Jesus Cristo fez em nosso favor, se identificar, se aproximar de nós, se fazer um de nós, para que nós pudéssemos te conhecer, nós entendemos que nós também devemos ter o mesmo sentimento e nos identificarmos com as pessoas, para que as pessoas possam ver Jesus, se identificando com elas e assim ter um encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo. Deus, que as nossas vidas não sejam inativas nem infrutíferas no Teu reino, mas que a vida destes Teus servos e servas que estamos aqui reunidos possam ser usadas pelo Senhor, para que outras pessoas possam se tornar servos e servas do Senhor. Que através da nossa vida, que através da nossa presença, que através da nossa identificação, da nossa proximidade, do nosso gesto de amor, da nossa coragem de nos fazermos como os outros, vidas possam te conhecer de verdade. Não sabemos em quem o Teu Espírito vai tocar quando estivermos na estrada. Não sabemos. Mas na verdade, Senhor, nós queremos não nos importar com isso. Nós queremos nos importar em ser fiéis a Ti. Nós queremos nos importar em amar as pessoas, sem ver as pessoas como alvo, como contabilidade evangelística, mas ver as pessoas como pessoas a quem o Senhor ama e a quem o Senhor escolheu para que nós pudéssemos ser o Teu rosto, se identificando com elas. Nós estamos aqui, Pai, na nossa fraqueza, na nossa preocupação, às vezes na nossa falta de técnica, na nossa pergunta de: Senhor, como é que isso vai acontecer? Eu não sei como fazer. Mas a verdade, Senhor, é que como nós cantamos aqui, usa-me, usa-nos, Senhor, como farol que brilha à noite, como ponte que aproxima as pessoas ao Senhor, como abrigo que mostra o Teu carinho pelas pessoas, como uma flecha que vai na direção certa e toca no coração. Usa-nos, Senhor, usa-nos como o Senhor quiser. Nós estamos aqui para Te servir, tendo o mesmo sentimento que o nosso Senhor teve, um sentimento tão maravilhoso que mudou a nossa vida. Muito obrigado por isso. Nos abençoe. Nós que estamos aqui, Teus servos e servas, Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.